Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma reflexão baseada na palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17 e o versículo 7, que diz: Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O nosso tema da reflexão nessa manhã é frutificando em todo tempo. E a pergunta que venho fazer nessa manhã é: como está a sua frutificação como cristão? Precisamos frutificar em todo tempo. O texto lido traz dois sentimentos importantes na vida do cristão, que é a confiança e a esperança. Nós percebemos que a confiança é um sentimento de convicção, firmeza. E podemos trazer como referência os Salmos 20, versículo 1, ou melhor, versículo 7, que diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, porém nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Então, a confiança do cristão está no Senhor, independente da situação, ela está totalmente voltada para Deus. O segundo sentimento, que é a esperança, é um sentimento positivo, que nasce na pessoa que está aguardando por algo. Ambos sentimentos são desenvolvidos por meio da experiência, da paciência. São sentimentos que precisam ser alimentados para que cresçam gradativamente. E observamos que a confiança e a esperança é como uma estrada de mão única, onde quem transita por ela segue numa mesma direção. Então, tanto a confiança como a esperança precisam estar de mãos dadas, indo numa mesma direção, para que possamos alcançar o nosso alvo. Entre as promessas de Deus e o cumprimento das mesmas, há um espaço de tempo, e nesse espaço de tempo são desenvolvidas, são alimentadas, são acrescentadas, além da esperança e a confiança, paciência, conforme está escrito no Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor. Encontramos no livro de Gênesis, capítulo 37 em diante, um varão que aprendeu a cultivar esses sentimentos. José havia recebido promessas de Deus por meio de sonhos. Na sua inocência, ele revela aos seus irmãos
e ao seu pai. A Bíblia diz que seus irmãos não ficaram satisfeitos, não se alegraram com os sonhos relatados e já não falavam de forma pacífica com José. Até porque havia outro motivo. José havia recebido uma túnica colorida que o fazia se destacar dos outros irmãos. E conforme o tempo foi passando, José passou a ser desprezado. E certo dia, amando do seu pai, José foi à procura dos seus irmãos e o título que José recebeu foi de sonhador. José era um jovem na faixa de 17 anos, tinha um bom relacionamento com Deus, com seu pai e até com seus irmãos. Ele nem conseguia compreender o motivo de tanta rivalidade, tanto sentimento negativo que havia por parte dos seus irmãos para com ele. E daqueles sentimentos negativos surgiu o ódio. E eles tentaram matar José. Mas surge um instrumento de Deus, que foi o Rúben, e sugeriu que o jogassem no poço, em um poço. A intenção de Rúben era que depois tiraria José e o levaria para casa. Mas ia passando uma caravana e os irmãos de José pensaram, vamos vendê-lo e aí ficamos livres do sonhador. Mas conforme lemos a história de José, não adianta rasgar a túnica, não adianta jogar no poço, não adianta vender, pode até ser enviado para longe, mas em todo tempo Deus estará no controle da situação e o sonhador está sob os cuidados de Deus. E no tempo do cumprimento da promessa, a mesma se tornará realidade. Chegando no Egito, José vai ser empregado de Potifar. E a Bíblia relata que José encontra graça, ou seja, consegue cativar o coração de Potifar. Potifar percebe que havia algo diferente na vida de José. E a Bíblia relata que a bênção, havia bênção por onde José passava. Mas existe momento na vida de quem serve a Deus e que está aguardando promessa, que parece que o dia da vitória, o dia do cumprimento da promessa não chega. Então, José, por causa de uma calúnia, é levado à prisão. Ao chegar na prisão, novamente o carcereiro Mó percebe que em José havia algo diferente. Então o coloca como administrador dos presos.
Tempos depois, surgem 2 empregados de Faraó. E no decorrer do tempo, eles têm um sonho, cada um tem um sonho, e acordam, ou no dia seguinte, estão desgostosos, estão abatidos. José percebe como bom observador e os pergunta o motivo de estarem daquele jeito. Ao ouvir o sucedido, o que acontecera durante a noite, José indaga: não será de Deus as interpretações? E conforme eles contam os sonhos, José interpreta: daqui a 3 dias vocês serão chamados. Um vai ser punido, vai perder a vida. O outro vai voltar às suas funções. E nesse momento, José acredita que o cumprimento da promessa, o meio de Deus chegar seria por causa da alusão de seu nome. Então ele diz: lembra-te de mim, faça menção de mim a Faraó. Mas nós entendemos que quando não é o tempo, nada acontece. As portas estão fechadas e permanecerão fechadas até que chegue o dia determinado por Deus para que as promessas se tornem realidade. Não era tempo. E aquele que ficara com vida esqueceu completamente do pedido de José. Mas, em determinado tempo, Faraó tem sonhos perturbadores. Os sonhos deixaram Faraó perplexo. E a Bíblia diz que ele manda chamar os sábios e os adivinhos para que dessem ou trouxessem as interpretações dos sonhos. E Deus veda o entendimento daqueles homens, até porque os sonhos vinham da parte de Deus e a interpretação ele dá a quem quer. Os mistérios de Deus ele dá a quem quer, no tempo que ele quer, e também não pertence a quem recebe. Tem que saber administrar os dons, talentos e os mistérios. José é lembrado por aquele que havia voltado à sua função. E ele diz: do meu pecado, lembro, relata que na prisão havia um varão que interpretara os sonhos e conforme ele havia interpretado, acontecera. Então o faraó manda chamar imediatamente aquele varão, que é o José, e José interpreta os sonhos de Faraó. E é nesse momento, capítulo 41 e o versículo 9, que a história de José sofre
uma virada. Eu digo que nesse momento, ou quando chega o tempo de Deus para o cumprimento total das promessas na vida daquele que tem confiança e esperança depositadas nele, 360 graus, muda tudo. Morre gente, se muda gente, abre porta lacrada, ferrolho de bronze, mas Deus chega, porque Ele é o cumpridor das promessas. Então, nós lemos no capítulo 41 e o versículo 38. Lindo o cumprimento de Deus na vida daquele que permanece fiel, independente das circunstâncias. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Observamos que até quem não serve ao Senhor percebe que algo existe de diferente naquele que tem a sua confiança, a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. No capítulo 17 do livro de Jeremias, lido no início da nossa reflexão, é comparado àquele que tem a sua confiança e a esperança no Senhor como uma árvore plantada junto a ribeiro ou junto às águas. Vem a sequidão, vem o calor, vem as mudanças climáticas, outono, verão, inverno, primavera. Vem aquele período comum até aqui no sertão, passam 7 anos de calor intenso, temperatura altíssima, mas independente do clima, independente da situação, independente de onde você estiver, se a sua confiança está no Senhor, sua esperança está no Senhor, você é vitorioso. E não existe temor, não existe adversidade que abale a fé daquele que está sob as asas do Deus de José, que é o seu Deus e que é o meu Deus. Que o Senhor permaneça nos abençoando, nos ajudando. Receba essa palavra de fé. Tenho certeza que você tem promessas de Deus na sua vida. Elas vão se cumprir porque Deus é fiel. Guarde a confiança e guarde a esperança, porque Deus, Ele vai chegar e é fiel para cumprir com todas as promessas na vida dos seus. Em nome de Jesus, amém.